Olá, queridos alunos do 7º ano. Que alegria estar aqui com você, viu? Eu espero que você esteja muito bem. Como que você está? Está tudo bem contigo? Com a tua família? Espero que sim, espero que todos vocês estejam com muita saúde. Sou a professora Elisângela, estou muito bem, graças a Deus, estou muito feliz de estar aqui com você. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre teoria celular. É um nivelamento sobre teoria celular. E o que é mesmo nivelamento? Você se recorda? Bora lá então! No nivelamento, nós vamos resgatar informações anteriores que você já obteve sobre este assunto. No caso desta aula, sobre teoria celular. Com certeza você já ouviu falar muitas teorias, você já tem muitos conhecimentos a respeito e nós vamos resgatar essas informações. Mas por quê, professora? Digo para você, a importância de nós resgatarmos estes conhecimentos que você já obteve é porque eles darão base para aquilo que você vai aprender no presente, para aquilo que você está aprendendo no presente e para aquilo que você ainda irá aprender no futuro. Bora lá então? Teoria celular, eu trago essa imagem aqui. Vamos observá-la? Tudo bem, professora. Eu observo essa imagem aí, mas o que essa menininha comendo melancia tem a ver com teoria celular? Veja bem, eu quero que você observe. Eu quero te propor algo. Você pegou um caderno? Tem um caderno aí, uma caneta, um lápis da tua preferência? Eu vou sugerir para você uma coisinha. Observe essa imagem e anote tudo que você está vendo nela. Isso mesmo, porque daí vai facilitar e eu garanto para você, a partir do momento que você começa a fazer as anotações, pensando neste assunto sobre teoria celular, nessa questão aqui que eu vou deixar para você, você vai ver como que você vai relembrar com mais facilidade daquilo que você já aprendeu sobre este assunto. Você topa? Bora lá então. Então eu deixo essa imagem aqui dessa linda garotinha se deliciando com um pedaço de melancia. Você gosta de melancia? Eu amo melancia. Naqueles dias bem quentes, de calor, imagina aquela melancia geladinha. Fruta, né? Super nutritiva e colabora muito para nos ajudar a refrescar nos dias bem quentes, né? Muito bem. Observando essa imagem, eu quero dizer para você uma coisa. O corpo humano ele é formado por muitas células. Anota isso aí. Eu pergunto para você, será que todas essas células, eu acabei de dizer para você, de te dizer que o corpo humano é formado por muitas células. Aí eu pergunto, será que todas elas, dos pés à cabeça, será que todas elas são iguais? Me ouso ainda a um outro desafio a você. Como nós percebemos aqui duas espécies diferentes, um ser humano e vegetais, eu ouso a te perguntar mais este desafio. Será que as células desta garotinha, deste ser humano, será que elas são idênticas? Será que elas são iguais? As células que estão aqui, nessas plantas, aqui no cenário, no fundo, e claro também da melancia. A melancia é uma fruta, né? É um vegetal? É um ser vivo? É pluricelular. Será que as células são iguais? Calma, eu vou dar um tempinho para você sim. Anota o que você está vendo, faça essa análise e eu já retorno para darmos continuidade falando sobre teoria celular. Até daqui a pouco.
Olá, gente linda, eu voltei. Ah, não vai me dizer que você foi pegar melancia na geladeira. E eu, como que eu fico? Então você está aí comendo melancia, né? Olhando, analisando, deixa eu ver as células, olha aí para as tuas mãos, tentando aí perceber uma semelhança, se são iguais, se são semelhantes essas células. Aproveita a tua melancia, enquanto isso eu vou falando para você. Como a nossa pergunta ela se refere a todas as células do corpo humano, mas depois eu falo também dos vegetais. Mas eu já digo para você que não. As células do corpo humano, elas não são todas iguais. Não, elas não são. As células que nós temos na nossa pele, elas são diferentes das células que estão, por exemplo, no nosso sangue. Isto mesmo. As células que estão na nossa pele estão aqui numa função de proteção, de revestimento com as suas características estruturais, morfológicas e funcionais diferentes daquelas células que estão ali no sangue. Isso mesmo, osteoblastos, osteoclastos, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, são células que estão ali no sangue que têm função específica diferente das funções que as células da pele têm. As células da pele estão revestindo, estão protegendo. E as células do sangue? Por exemplo, os glóbulos brancos, né, os glóbulos vermelhos, as plaquetas que estão relacionadas ali com a coagulação, quando ocorre um ferimento ali no nosso corpo, né, elas já atuam imediatamente ali na coagulação. Temos ali a hemoglobina, né, que está ali nos glóbulos vermelhos, que está na função de transportar, de levar, de encaminhar não somente o oxigênio, mas também os nutrientes que são indispensáveis para a manutenção da célula. Lembrando que célula é a menor unidade viva, estrutural e funcional dos seres vivos. Por isso, sim, são estruturas vivas que precisam de uma manutenção de oxigênio e de nutrientes. Então, respondendo essa pergunta para você, será que todas as células do corpo humano são iguais? De jeito nenhum. Professora, me ajuda a lembrar aí, mas e a célula das plantas? Com as células ali do corpo humano, elas são iguais? Também não são iguais, elas são diferentes. Lembra quando nós falamos da descoberta da célula, quando nós estudamos as células? E eu quero relembrar você da célula. Quero relembrar você, né? Todas elas têm uma estrutura básica. A membrana plasmática, que está na parte externa, protegendo a célula. Entre a membrana plasmática e o núcleo, essa parte azul, existe o citoplasma, onde você observa essas estruturas bem pequeninas. Aqui também há uma diferença muito grande da célula animal para a célula vegetal. Por exemplo, na célula vegetal existem organelas que são chamadas de plastos. Existem os cromoplastos, que são os responsáveis pelaquela bela coloração das flores, dos frutos. E também eu conto para você sobre a clorofila, uma substância esverdeada que é produzida ali nos cloroplastos, uma organela específica das plantas que está ali, né, dando aquela cor esverdeada e está também ali trabalhando no processo da fotossíntese, ok? Então, existem essas peculiaridades e estas diferenças aí quanto às células, ok? Muito bem, minha gente. Então, já vimos que todos os seres vivos, indistintamente, todos eles são formados por células. Mas eu quero relembrar você de uma coisinha. Existem aqueles organismos que são unicelulares. Professora, como assim? Unidos? Não! Unicelulares de único. São organismos autossuficientes. Eles são formados por uma única célula, mas essa célula basta para eles. Trouxe aqui 2 exemplos para você. Um paramécio, um organismo unicelular, e também bactérias, organismos unicelulares. Professora, me conta aí, como então você colocou essa foto aí, se eles são organismos unicelulares, muito pequenos, que não podem ser vistos a olho nu? Graças a instrumentos
como estes, nós podemos estudar, analisar, detectar e observar organismos unicelulares, graças aos microscópios, né, que ajudaram muito, estão muito associados ali à descoberta celular e também com as teorias celulares, que daqui a pouco a gente vai mencionar aqueles homens, honoráveis homens que contribuíram ali então para as teorias celulares. Mas venha cá, vem aqui. Falei dos unicelulares, visão unicamente microscópica, mas eu quero deixar claro para você também que existem os organismos que são pluricelulares. Eu e você, o teu bichinho de estimação, aquela tartaruga que você tem, o cachorrinho, as plantas que estão aí no quintal da tua casa, nós somos organismos pluricelulares ou multicelulares. Quanto a isso, nós somos iguais, as plantas e os animais, porque nós somos pluricelulares. Estou falando em quantidade de célula, ok? E não enquanto função. Somos diferentes daí nesse caso, ok? Muito bem, independente de unicelular ou pluricelular, as células então têm a capacidade de realizar atividades como reações químicas, o metabolismo celular que ocorre no interior de todo o organismo vivo. Minha gente, quero apresentar para vocês aqui, né, falando de teoria celular, nós não podemos deixar de falar dele. Robert Hooke, né, este honorável senhor cientista inglês, né, que examinou um pedaço de cortiça. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você essa cortiça, tá bom? Com um microscópio que ele mesmo criou. Eu aproveito para dizer uma coisa para você. O Robert Hooke, ele observou, foi ele que observou primeiramente a célula. Ah, isso aqui é uma célula. Isso mesmo. Ah, isso aqui é uma célula. E foi com o microscópio dele. Inteligente, não é mesmo? Mas eu quero dizer para você que o microscópio que o Robert Hooke criou, inventou para observar a célula, ele tem um aumento ali de 270, 280 vezes maiores. É um aumento muito amplo. Mas quem inventou o primeiro microscópio foi a família Janssen. Isso mesmo, o pai e o filho Zacarias. Zacarias era um menino meio peralta, mas aos 10 anos o pai falou: venha cá, menino. O pai, um grande fabricante de lentes, ele conseguiu animar o filho, instigar o filho também na produção de lentes. Mas a potência, a capacidade daquele microscópio que ele inventou, que é um microscópio ali com duas lentes, com um cano dentro do outro, ele era ali de 3 a 9 vezes o aumento. Dava para se enxergar ali objetos com uma dimensão pequena, mas não tão pequenas como as células, ok? Então, o primeiro a observar, o primeiro a criar o microscópio foi a família Janssen, o pai e o filho Zacarias. No entanto, essa descoberta da célula, tá? Ela foi ali atribuída a Robert Hooke e com o microscópio que ele mesmo criou por conta da potência do microscópio dele. O microscópio que é chamado de microscópio composto, porque ele tem duas lentes, a ocular e a objetiva. A ocular é aquela que você ali mira os teus olhinhos e aquela lente onde você coloca ali o objeto que deseja observar, analisar e estudar. Mas não paramos por aí, minha gente. Eu quero agora mostrar para você, falar para você sobre essa teoria celular. Eu quero mostrar algo muito importante para você, que é a cortiça. Professor, o que é mesmo a cortiça? A cortiça é uma parte morta de uma planta. Isso mesmo, foi isso que o Robert Hooke examinou. Pedaço de cortiça no microscópio que ele criou. Essa parte morta de uma planta. Qual que é essa planta? Essa planta é o sobreiro. Isso mesmo. É dela que é extraída a cortiça. E eu vou mostrar para você. Eu não vou mostrar para você bem a cortiça, eu vou mostrar outra coisa para você que é retirada da cortiça, que é a rolha. Você já viu uma rolha? Ah, com certeza você deve ter aí na gaveta de casa. Calma, não vai pegar sem autorização da mãe, porque provavelmente, se estiver guardadinha lá na gaveta, é porque ela vai usar. Mas eu quero mostrar para você essa rolha, tá? Que ela é mais ou menos semelhante, ok? A rolha, se recorda dela? Se recorda da rolha?
É extraída da cortiça. Olha ela aqui, te apresento, rolha, meus alunos lindos. Aqui o corte. Claro, gente, observando aqui a olho nu, nós não conseguimos detectar esses furinhos ocos que o Hooke observou ali no microscópio que ele inventou, tá? Então aqui ele conseguiu observar aquelas câmeras vazias onde ele constatou, que anteriormente existia vida ali, certo? Muito bem. Então, ele analisou essa cortiça e ele percebeu que nesse vegetal existiu vida anteriormente, ok? Então, eu te apresento sobreiro, uma planta típica de Portugal, de onde é extraída a cortiça e dela também deriva-se a rolha, que é este objeto que eu acabei de mostrar para você, que é utilizado ali para fechar ali algumas garrafas. Provavelmente você deve ter em casa, mas não pega sem autorização da mãe, tá bom? E como eu disse para você, você não vai conseguir observar nitidamente essas estruturas aqui, como o Robert Hooke observou. Ok, gente linda? Professora, mas conta para mim uma coisa. Toda essa teoria celular, este conhecimento celular, ele se restringiu ali no Robert Hooke? Foi ele, pronto, acabou? Não, não, minha gente. Nesse meio científico, na descoberta da célula e, consequentemente, as teorias celulares que foram surgindo, dá-se a importância dos estudos. Um cientista vem ali aprimorando aqueles estudos, aquelas evidências que já ocorreram anteriormente. E eu trago aqui para você o senhor Matias e o senhor Theodor Schwann. São grandes colaboradores, cientistas alemães, tá? Que com base em evidências anteriores, provavelmente ali as evidências já constatadas, relatadas ali pelo Hooke, né, que escreveu até um livro, micrografia sobre, né, a cortiça que ele tinha observado. Então, observando essas evidências, esses dois cientistas alemães, eles constataram o quê? Que todas as plantas e todos os animais eram formados por células. Olha que bonito essa unidade, né? Então, uma ali começa... Professora, quem que é o mais importante aí? São esses alemães ou é o Hooke? Todos eles são importantes. O início tem que acontecer. Ninguém é melhor do que o outro. Então, um vai dando continuidade. Então, esses dois aqui constataram que todas as plantas e animais, eles são formados por células. E o que nós já sabemos sobre plantas e animais? Que são organismos pluricelulares, que são formados por muitas células. Ah, mas não para aí não, viu? Esse meio científico tem mais novidade e eu já apresento para você um outro cidadão que também contribuiu muito com as teorias celulares. Mas quero fazer um intervalinho sobre essas teorias com você, dentro deste mesmo assunto aqui, ó. Quantas imagens, professora? Porque eu quero relembrá-lo. É claro que você já sabe que todos os seres vivos são formados por células. Todos os seres vivos são formados por muitas células. Opa, professora, eu lembro que você falou que não. Isso mesmo, eu quero ver se você está atento. Todos os seres vivos são formados por células. No entanto, há aqueles organismos que são formados por uma única célula, enquanto tem outros que são formados por muitas células, né? O reino animal, por exemplo, né? Eu, você, né? Que nós fazemos parte ali do reino animal, né? As plantas somos seres pluricelulares, formados por muitas células, onde cada uma delas tem as suas funções, são diferentes. Então, elas estão aqui, representadas nessas imagens. Os peixinhos são formados por células? Sim, senhor. Essa garotinha também é formada por muitas células. E esse daqui, gente, quem que é esse daqui? Que imagem que é essa? Um paramécio. Se lembrou? E o paramécio? Ele tem muitas células ou ele tem uma única célula? Ah, vou contar para você, ele é autossuficiente. O que isso indica para você? Que uma única célula, então, forma ele. E essa célula, essa única célula, tem a capacidade ali de realizar todas as atividades que este protozoário precisa. Bacana, né?
Assim como essa planta, essa flor linda, que é formada por muitas células. Por que são organismos? Professora, por que essa parada aí de uma célula e muitas células? Me recorda aí. É a complexidade. Veja bem, né? Se comparar eu ali com uma bactéria, imagina quem que vai dar mais trabalho no planeta. Certamente sou eu, a minha complexidade é muito maior. As minhas atividades metabólicas, né? As reações químicas que ocorrem no nosso corpo, ser humano, elas são muito mais complexas, maiores do que aquilo que acontece num paramécio, numa bactéria. Então, por isso que nós somos formados por muitas células, diversas células. Assim também como no gatinho, também do reino animal, que poderia ser um cachorro, um papagaio, um periquito, uma tartaruga, uma cobra. Ai, que medo de cobra. E aqui a bactéria, para não deixar o paramécio sozinho. Um organismo unicelular, procarionte, de reprodução assexuada, autossuficiente. A sua única célula é capaz de dar ali, né, estrutura e realizar as atividades que são ali necessárias para este organismo. Ok? Como que tá aí? Você está relembrando bem? Está conseguindo fazer as anotações? Eu tenho certeza que está vindo aí vários flashes aí de recordações aí desse assunto que você já viu muita coisa, eu tenho certeza disso. Bora lá então. Olha, professor, e esse microscópio? Graças a ele, a descoberta celular, graças a ele também contribui-se muito para as teorias celulares, né? Então, através deles, lembrando que esse microscópio, né, muito mais potente do que esse que eu já te mostro aqui, né? Esses instrumentos, eles podem mostrar para nós detalhadamente cada detalhe da célula de cada espécie. Então, nós temos, né, estes aparelhos que contribuem muito aprimorando os nossos conhecimentos acerca das células, ok? Constatando ali já inicialmente a presença dessas células nos seres vivos. Para fechar então aí as teorias, Rudolf, ele aprimorou as teorias já existentes, declarando o quê? Que de uma célula origina-se outra. Então, tem uma célula pré-existente e dessa célula outras novas existirão. Bacana, né? Então ele veio aí para fechar um pouco mais, concluir um pouco mais sobre as teorias celulares. Por ser a unidade constituinte de todos os seres vivos e por realizar as atividades que são essenciais, que caracterizam a vida, a célula passou considerada a unidade estrutural e funcional do ser vivo. Só resumindo aquilo que nós já falamos, ela dá o formato, né? Ela cuida da morfologia de cada espécie, mas ela também realiza, de acordo com cada uma delas, as atividades que são peculiares de cada seres vivos, ok? Muito bem. Ela é considerada, então, essa unidade estrutural, porque veja aqui, ó, célula, né? Isso aqui se chama organização celular, minha gente. Organização celular, onde a célula, ela vai se unir com as outras, ela vai formar os tecidos. Os tecidos vão se unir e vão formar o quê? Vão formar os órgãos. Então, nós temos aqui um exemplo de um órgão, o estômago. Logo, nós já sabemos que a gente vai falar aí de sistema digestório, né? Então, as células se uniram, formaram os tecidos se uniram, formando ali o estômago, no caso, este órgão que pertence ao sistema digestório. E logo ali com o estômago, o intestino delgado, grosso, né? O fígado, o pâncreas, que são órgãos ali que estão formando este sistema. Logo se dá, então, toda a constituição do organismo, né? Formado ele no seu todo. Lembrando que essas células, esses tecidos do sistema digestório são diferentes das células e dos tecidos, por exemplo, do tecido do sistema circulatório. Assim também como é diferente do sistema nervoso, do sistema muscular. Ok, minha gente? Muito bem. Então, ela é capaz de dar essa estrutura, essa organização celular, respondendo também ali pelas atividades que são peculiares de cada ser vivo. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado, mas sinceramente eu espero mais ainda que você e a tua família fiquem muito bem. Até a próxima aula. Tchau, tchau!
Música